Médicos. O número de processos no estado de São Paulo é alarmante e aumenta a cada ano. Segundo dados do CREMESP, em nível administrativo foram oferecidas mais de 10 mil denúncias contra médicos. E dessas denúncias, das que viraram processos, mais de 60% resultaram em condenação, ou seja, geraram a aplicação de alguma penalidade. No âmbito judicial, só no último ano foram sentenciados no estado de São Paulo mais de 1.000 processos sobre erro médico. Meu nome é Otoniel Vitor, sou advogado, especialista em direito médico e hospitalar, atuo na defesa dos médicos no escritório Alves, Rodrigues e D'Andrea Advogados. Como vimos, o número de processos contra médicos é realmente alto. E quais são os tipos de processos existentes? Basicamente, existem 3 processos: o processo civil, o processo criminal e o processo ético-disciplinar. Cada processo tem uma finalidade específica, ele busca uma finalidade diferente. O processo civil, na imensa maioria das vezes, ele busca o recebimento pelo paciente ou pelo familiar de alguma remuneração. Pleiteia-se, por exemplo, indenizações por danos materiais, danos morais, pensões, tudo isso em decorrência de uma suposta falha na prestação de serviço do médico. O processo criminal, por sua vez, busca apurar se uma conduta do médico pode ser ou não considerada crime, ou seja, se aquela conduta se enquadra dentro do que a lei considera crime e, assim acontecendo, qual a pena cabível para esse caso. Um exemplo, um médico que, no seu atuar, por algum motivo leva um paciente a óbito, um processo criminal vai verificar se essa conduta do médico pode ser considerado um homicídio culposo, por exemplo, e, sendo assim, qual a pena que vai ser aplicada. Por outro lado, em âmbito administrativo, o processo civil e o processo criminal são em âmbitos judiciais e, no âmbito administrativo, existe o processo ético-disciplinar, que é de competência dos conselhos. Normalmente inicia-se no conselho regional onde o médico está inscrito. É o conselho quem tem a competência para julgar, para instruir e para dar andamento nesse tipo de processo. O processo ético-disciplinar, assim como o processo criminal, ele visa a aplicação de alguma pena. E, no nosso país, as penas que a lei prevê são advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão do direito de exercer a profissão por 30 dias e a polêmica pena de cassação, que vai ser abordado em outro momento num vídeo específico. Mas, como dito, o processo ético-disciplinar, assim como o processo criminal, ou seja, eles possuem essa semelhança, ele busca a aplicação de uma penalidade, de uma dessas penas em que mencionamos. Pelo crime? Não. Por uma infração ética. No processo ético-disciplinar, para decidir se vai haver a imposição de uma pena ou não, verifica se a conduta do médico foi contrária, por exemplo, ao que diz no Código de Ética Médica, nas resoluções dos conselhos e outras normas emanadas aí pelo Conselho Federal ou pelos conselhos regionais onde o médico está inscrito. Esses são os principais tipos de processo onde o médico pode se encontrar inserido. E uma única conduta, um único ato pode acabar gerando esses 3 processos. No exemplo do paciente falecido, essa mesma conduta, a família pode entrar com o processo civil, o Ministério Público entra com o processo criminal e também é apurado a atividade, a conduta do médico no processo ético-disciplinar perante o Conselho. Ou seja, uma única conduta pode gerar os 3 processos. Não são os únicos tipos de processos onde o médico pode se encontrar inserido. Pode haver aí, eventualmente, um processo trabalhista onde o médico está, ou um processo administrativo de um médico que seja servidor público, mas, na grande maioria das vezes, os processos são processo civil, processo criminal e processo ético-disciplinar. Tem como impedir que esse processo aconteça?
evitar que o processo inicie? Não, não tem como. Não cabe ao médico decidir se o processo vai ou não começar. Mas o que o médico pode fazer, através de uma atuação preventiva, é se munir, se cercear aí de documentos essenciais, através de um prontuário bem descrito, de um termo de consentimento bem elaborado, dos documentos necessários ali para aquela conduta, e isso evitar o resultado desfavorável no processo. Ou seja, não pode evitar que o processo aconteça, mas pode evitar um risco, diminuir o risco de um fechamento desfavorável desse processo. Isso é feito através de uma atuação preventiva por um advogado especialista que vai analisar a atividade do médico, como é que ele deve proceder, quais os documentos necessários, o que ele precisa inserir no prontuário. Por isso a importância da advocacia preventiva especializada para esse tipo de situação. E já no curso do processo, na atuação contenciosa, o advogado especialista ele vai identificar o processo, o que está acontecendo e esclarecer ao médico como é que ele deve proceder. O que vai acontecer ao longo do processo, quais os riscos do processo ser procedente, quais as linhas de defesa. Por isso a importância de estar sempre em contato com o advogado especialista.